Nesse vídeo eu vou mostrar como otimizar a sua rotina com o Notion. Você vai aprender a acompanhar os seus hábitos e tarefas em um dashboard personalizado. Em uma página em branco, eu vou começar criando uma base de dados de página inteira. Ela terá o layout de tabela, onde eu vou registrar as ações que eu preciso executar. Com uma base de dados de página inteira, você pode alterar o ícone aqui no topo. Mas lembre-se, nesse tipo de página, só é possível incluir a própria base de dados. Você não consegue adicionar outros blocos. Eu vou criar as bases de dados como páginas, porque depois eu quero usá-las para construir o dashboard. Eu vou remover a propriedade tags clicando nela e depois em excluir propriedade. Também vou remover os itens em branco que são criados junto com a base de dados. Agora eu vou clicar no mais e criar uma propriedade do tipo data. Ela vai indicar a data em que a ação deve ser feita. Eu também vou criar uma propriedade do tipo seleção, para indicar o tipo da ação. Em opções, eu vou incluir tarefa, compromisso e lembrete. Você pode alterar as cores de cada opção clicando nela e escolhendo a cor desejada. Por fim, eu vou criar uma propriedade do tipo caixa de seleção. Ela vai indicar se a tarefa já está concluída. Eu vou voltar à página inicial e criar uma outra base de dados de página inteira. Ela também terá um layout de tabela e nela eu vou registrar os hábitos que eu desejo desenvolver. Vou remover a propriedade tags clicando nela e depois em excluir propriedade. E também vou remover os itens em branco que são criados junto com a base. Agora eu vou criar uma propriedade do tipo data, para a data de registro do hábito. Também vou criar uma propriedade para dizer qual é o dia da semana. Ela será do tipo fórmula e eu vou usar a função formatDate. Essa função recebe dois argumentos. O primeiro é a data, e aqui eu vou escolher a propriedade data. O segundo argumento é uma string que define o formato desejado. Nesse caso, vou usar D 4 vezes, para exibir os dias da semana por extenso. Essa fórmula vai estar aqui na descrição do vídeo, para você copiar direto para o seu Notion. Eu vou criar uma propriedade para cada hábito que eu quero acompanhar. Vou clicar no mais e depois escolher caixa de seleção. O nome da propriedade será o nome do hábito, como por exemplo, exercício e leitura diária. Eu vou criar uma propriedade para cada hábito que eu quero acompanhar. A ideia é criar uma linha para cada dia. Assim, você pode marcar os hábitos que realizou naquele dia específico. Eu vou automatizar a criação dos dias usando recorrência de modelos. Para isso, eu vou começar clicando na seta ao lado de novo e em seguida em novo modelo. No nome do modelo, eu vou digitar @hoje. Essa funcionalidade permite indicar datas ou mencionar pessoas no Notion. Eu vou escolher @hoje para que o nome da página corresponda ao dia em que ela foi criada. E em data, eu vou escolher a opção hoje, que vai preencher com a data de quando o modelo for duplicado. O último passo é configurar a recorrência do modelo. Nos 3 pontinhos, eu vou clicar em repetir e escolher a opção diariamente. Depois é só clicar em salvar. Agora é hora de organizar os elementos do seu dashboard. Eu vou começar organizando as bases de dados. Vou criar um alternante e arrastar as bases de dados para dentro dele. Assim, elas não vão interferir no layout do dashboard.
No início da página, eu vou usar uma frase de destaque. Vou escrever a frase no quadro e alterar o ícone. Eu também vou alterar o fundo para branco. Em seguida, eu vou clicar nos 3 pontinhos no canto superior direito e marcar a opção Largura Completa. Isso me permite aproveitar melhor o espaço da página. A segunda parte do dashboard será dividida em 3 colunas. Vou fazer isso usando o comando /3 colunas. A primeira coluna será destinada aos hábitos. A do meio, as ações. E a terceira para notas e ideias rápidas. Na primeira coluna, eu vou usar uma frase de destaque. E aqui eu vou remover o ícone, clicando nele e depois em Remover. Agora vou digitar barra vinculada e escolher Visualização vinculada de base de dados. Eu vou usar a base de hábitos e criar uma nova visualização com o layout Galeria. Vou alterar o nome da visualização e o ícone. Eu também vou desmarcar a opção Mostrar título da base de dados e em Visualização do cartão vou escolher Nenhum. E então vou clicar em Concluído. Agora só falta exibir apenas o cartão do dia de hoje. Eu vou criar um filtro na propriedade Data e escolher e depois a data hoje. Para as propriedades, eu vou exibir o dia da semana e os hábitos. Dessa forma, eu posso marcar o hábito facilmente, sem nem precisar abrir o cartão. Na coluna do meio, eu vou usar a base de dados de ações. Eu também vou criar uma frase de destaque sem ícone. Para usar a base de dados que criamos, eu vou digitar barra vinculada e então escolher a base de dados Ações. Vou criar uma nova visualização no formato de tabela, para mostrar apenas as ações do dia de hoje. Vou alterar o nome e o ícone. Em seguida, eu vou desmarcar a opção Mostrar o título da base de dados e clicar em Concluído. Em Propriedades, eu vou exibir Feito, Tipo e Ação. E vou alterar a posição da propriedade Feito para o início da tabela. Eu também vou criar um filtro na propriedade Data e exibir apenas as ações do dia de hoje. Para mostrar como funciona, eu vou criar uma tarefa para o dia de hoje. Você pode fazer isso direto na base de dados ou aqui mesmo no dashboard. E como você pode ver, apenas a tarefa que acabei de criar é exibida aqui nessa visualização com a data de hoje. Eu vou criar outra visualização para exibir as ações atrasadas. Vou duplicar a primeira visualização e usá-la como base. Vou alterar o nome e o ícone. Em Propriedades, eu vou exibir também a propriedade Data. E no filtro, vou exibir as ações em que a data é anterior a hoje. E vou exibir apenas as tarefas que não foram concluídas, com um filtro na propriedade Feito e escolhendo a opção Desmarcada. Assim que eu concluir uma tarefa, eu posso marcá-la como feita diretamente aqui. E além disso, eu posso facilmente incluir novas tarefas para o dia de hoje, usando a primeira visualização. Para a terceira coluna, eu vou criar uma frase de destaque. Vou usar este espaço para registrar ideias e notas rápidas. Vou selecionar o texto e deixá-lo em negrito. E se você desejar, também pode alterar a cor do texto aqui nessa seção. Vou digitar Enter e depois barra divisor. Isso vai criar uma linha divisória entre o texto e as notas. E para as notas, eu vou criar uma lista de marcadores. Para
criar vários deles, eu vou duplicar o primeiro usando o atalho Ctrl D. Para usar o dashboard, comece o dia registrando seus hábitos. Marque as caixas de seleção dos hábitos que você já realizou. Em seguida, revise as suas tarefas do dia. Em seguida, verifique as tarefas com a data de hoje. À medida que completa as tarefas, marque-as como concluída no dashboard. E não se esqueça de verificar também a lista de tarefas atrasadas e decida se precisa reprogramá-las ou realizá-las hoje. E sempre que surgir uma ideia ou pensamento rápido, use a seção de notas e ideias para capturá-los. Comece hoje mesmo a otimizar a sua rotina e veja como pequenas mudanças diárias podem levar a grandes transformações na sua produtividade pessoal. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.